No segundo capítulo, a gente vai abordar os principais tipos de gráfico. Então, os gráficos são o principal instrumento financeiro de todo investidor que utiliza este conhecimento para ganhar dinheiro no mercado. Então, sem entendê-los, pouco vai adiantar de aprender tópicos e temas mais avançados, como as análises técnicas, por exemplo. Então, o gráfico está em toda parte, tá? Então, desde revistas, livros, sites e até mesmo no indicador de gasolina do seu carro, tá bom? São utilizados também para representar informações que não seriam facilmente explicadas com palavras. Então, nas opções binárias e no day trade como um todo, o gráfico ele é a representação visual do preço ao decorrer do período, tá bom? Então, recapitulando, o gráfico nas opções binárias ele é a representação visual do preço ao decorrer do tempo, tá? Eu vou apresentar primeiro o gráfico de linhas, que é o gráfico mais simples, tá bom? E também é o mais comum de a gente encontrar em toda parte. Então, é muito importante ter o conceito de preço, que seria o eixo Y, tá, o que você vê aqui na linha vertical, e o conceito de tempo, que é o que você vê aqui na linha horizontal. Então, como eu já tinha falado, o gráfico ele é a representação do preço ao decorrer do tempo. Tá bom? Então você enxerga aqui, por exemplo, às 9 horas o preço era um, às 11 horas o preço já é outro, às 13 horas o preço já é outro, e assim sucessivamente. Tudo bem? É um conceito bem simples mesmo, tá? Para representar o gráfico de linhas. Já no gráfico de velas, ele é um pouquinho mais complexo e também é o que é o mais utilizado pelos traders de opções binárias. Esse gráfico ele mostra informações de abertura, fechamento, máxima e mínima em determinado período, tá bom? Então, como eu falei, o gráfico de linhas ele vai te mostrar somente o preço de fechamento por período, tá? Já no gráfico de velas você terá mais informações. Então, você terá informações como a abertura do preço, o fechamento do preço, a máxima que esse preço atingiu e a mínima em determinado período, tá bom? Esse aqui é um exemplo do gráfico de velas, ou famosos candlesticks japoneses, tá bom? Eu vou aqui te mostrar qual é a estrutura de um candle para ficar um pouco mais fácil para você entender o conceito. Então, esses gráficos representam fileiras de velas, tá? Com pavis em ambos os lados. Então, o corpo de cada vela ele vai representar a distância entre o preço de abertura e de fechamento, tá bom? E se o preço de fechamento for maior do que o preço de abertura, então você terá um corpo da vela verde. Já se o preço de fechamento for abaixo da abertura, você terá um corpo vermelho, que seria esse caso aqui. Já a ponta do pavio, ele representa a máxima do período. E a ponta do pavio inferior, ele representa a mínima, tá bom? Então essa aqui é uma estrutura de candle de alta, por exemplo. Você tem a abertura no começo do período, e ao decorrer de, por exemplo, 1 hora, vamos supor que cada um desses candles representa. Então ele teve uma máxima, ele teve uma mínima, então ele fechou nesse patamar. Então vamos supor que ele abriu aqui, fez esse movimento, né? Chegou até aqui e terminou nesse patamar. E uma vela de baixa, né, com estrutura de baixa, uma vela vermelha, o preço, no começo do período, ele terminou abaixo do preço de abertura, tá bom? Então, vamos supor que o preço terminou, ele abriu o período aqui de 1 hora, ele fez esse movimento de alta, encostou na máxima, e ele teve uma queda no preço, chegou até aqui na mínima e acabou fechando nesse patamar. Tá bom? Agora vamos para a prática para eu te mostrar como que funciona cada um desses. Eu estou te mostrando um gráfico de linha e um gráfico de candles, gráfico de velas, tá bom? Os dois são para o mesmo ativo e estão representando o mesmo período, tá bom? Você está enxergando 30 minutos do comportamento do preço, tanto na linha, e 30 minutos do comportamento do preço no gráfico de velas. Então, cada vela dessa representa 1 minuto. O time frame dela é 1 minuto. Ou seja, o que acontece em cada uma dessas velas são seu comportamento por minuto. Então, vamos supor que essa vela aqui, a anterior aqui está em andamento, ela teve esse comportamento aqui. Foi uma vela vermelha, né? Pode aumentar um pouco o zoom. Então, ela foi uma vela vermelha, pois ela teve a abertura do preço nesse patamar, teve uma pequena
um pequeno pavio de alta, mas ele já caiu, chegou nesse patamar aqui de mínima, retraiu um pouco e acabou fechando nesse preço, tá? E a vela seguinte, muito parecido. Ela teve esse patamar de abertura, chegou até aqui, que foi a sua máxima, acabou caindo bastante, teve uma mínima, um pequeno pavio de baixo e acabou terminando aqui, tá? E o preço que você está enxergando do lado esquerdo é o mesmo ativo, mesmo período, tá bom? Só que ele só vai representar o fechamento de cada um dos períodos, tá bom? Então, são informações mais simples de identificar, mas são de extrema importância, mas são menos detalhadas do que o gráfico de velas, por exemplo.